Eu não vim aqui, naturalmente, para defender posicionamento e nem gerar polêmica institucional, absolutamente. Pelo contrário, quem foca problema não quer solução. Nós temos sempre focar soluções institucionais. Isso só ocorre com o fortalecimento, no caso da segurança pública, com o fortalecimento das instituições constitucionais, constituídas. É assim que deve ser. Numa outra forma, segurança pública se faz com fortalecimento das instituições e com investimento em massa. Numa fórmula mágica, absolutamente. Respeito todos os tipos de críticas que podem ser feitas, principalmente no que tange à segurança pública do Estado de São Paulo. Aceitei esse desafio em meados de novembro de 1912, onde fui convidado pelo Dr. Fernando Grara Vieira, excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública, para compor a equipe dele, perante a uma instituição que faz parte, de forma direta, da segurança pública no Estado de São Paulo. Uma instituição grande, onde exige muito trabalho, onde se exige grandes desafios, diante de uma situação como esta, que nós estamos enfrentando. Números de São Paulo não se equiparam a qualquer lugar da federação do Brasil. Esse é o primeiro ponto que tem que ser discutido. Não se discute, não há como se comparar São Paulo, e muito menos a capital de São Paulo, com as demais capitais, com os demais estados. Tudo aqui é mega. Seus números, a população, os seus problemas. Administrar e efetivamente governar, seja ela uma instituição ou um governo como um estado como este, é muito diferente. E também nós temos números que não há lugar nenhum no mundo como aqui. Então, como administrar? Essa é a primeira pergunta. Como se administrar uma segurança pública num estado como esse, do Estado de São Paulo? Difícil. E só existe uma única forma, como eu falei: trabalho, investimento, fortalecimento dessas instituições. Quando assumi a direção da Polícia Civil, nós precisávamos, pelo menos em tese, que nós tivéssemos um planejamento institucional, que ele pudesse vir ao encontro dos anseios e da necessidade em que a comunidade assim exigia. Focamos sobre 4 ações essa situação. A primeira delas é a prestação exata, em sentido estrito, do serviço prestado pela Polícia Judiciária no Estado de São Paulo. Atendimento à demanda da sociedade, o exercício da sua competência constitucional. Como fazer isto? O primeiro fato seriam os princípios. E isso talvez se faça necessário, senhor presidente, que nós devemos dizer que tiveram 2 situações que, de forma direta, interferiram na segurança pública do Estado e do país, exigindo das suas instituições uma mudança de comportamento, em que até então não era adotada. Troca-se uma polícia de Estado para uma polícia de sociedade, através da Constituição de 1988, onde nós temos um Estado democrático de direito, onde deve-se prevalecer os direitos e as garantias individuais do cidadão. Esse foi o grande marco. Naquela época já se falava em acabar com instituições. As instituições permaneceram, e elas precisaram se moldar com grandes desafios a sua cultura e a sua forma de trabalho. E assim foi feito. Nesse curso
de quase seus 30 anos, houve-se a necessidade de se fazer adaptações, investimentos. E no que tange à polícia judiciária, o sistema de investigação policial, que é a sua atribuição constitucional maior. É justamente isso, a investigação policial. Como fazê-la? Não mais nos modos românticos em que investigadores de polícia ficavam de campana nas esquinas a espreitar os seus suspeitos. Uma cidade, hoje como São Paulo, ou qualquer uma da capital, isso já não é possível mais. Quantos policiais precisariam para que assim o fosse? E a outra questão, que de uma forma intensa, mas essa de forma globalizada, que foi a globalização da comunicação. A informação e o conhecimento de forma célere passou a ser difundida com uma velocidade praticamente, como eles falam, online ou full time, 24 horas por dia. A mídia, obviamente, se tornou mais célere, as informações muito mais rápidas. E aí temos resultados como esse, 40 mil, 88 mil ligações dia, solicitando, obviamente, apoio. Precisava se mudar a tudo isto. A instituição, da mesma forma, precisava acompanhar. E como fazer isso? Através de uma investigação policial, através de inteligência policial e usando o seu sistema de comunicação informatizado. Que, pasme, ainda se critica, como o caso da delegacia eletrônica. Se você visse o número de pessoas que se registram ocorrências hoje e tivéssemos que ter estrutura para que todas tivessem que se deslocar e estar até as suas unidades policiais para o fazerem de si por si, com certeza ficaria muito difícil. Mas isso pretendo comentar um pouco mais à frente. Mas ainda do respeito aos direitos humanos. Houve a necessidade de se criar uma polícia estritamente legalista, onde ela tem que se moldar ao cumprimento de uma lei existente. E é esta lei em que o policial militar, dentro do sistema de justiça e dentro do sistema de segurança, desde que a ocorrência atendida lá, e até a condenação dela, e que seja condenado assim fosse, para o sistema prisional, é esta lei que tem que ser cumprida, é o que nós temos. Seja ela processual, seja ela alguma legislação específica, ou de que forma for. Para isso, a Polícia Civil também passou a ter termos de cooperação técnica com a Secretaria de Justiça, onde a proteção dos direitos humanos, com destaque a inibição de práticas preconceituosas e discriminatórias. Houve a criação do DECRAD. E depois disso, curso de especialização. Nós precisávamos trazer o policial civil ao contexto dos direitos humanos e garantias fundamentais. E hoje a Academia de Polícia tem um curso de pós-graduação de especialização em direitos humanos e segurança pública. Não há como fazer segurança pública sem que respeite os seus direitos humanos. É um Estado democrático de direito. E essa é a primeira bandeira que tem que ser defendida sobre todas as hipóteses e seja qual for o recurso necessário para isso. A questão da ordem pública, da mesma forma. Acabamos de ver uma mobilização, uma forma de manifestar-se. Desde que ela seja ordeira, desde que ela não traga e não fira o interesse do público maior. A Constituição vale para todos, direitos e garantias. Não pode ser somente para a minoria. Absolutamente.
quando se fere através dessas mobilizações sociais, questões de interesse maior, principalmente quando fere a ordem pública, ferem a todos. E aí a exigência da participação do Estado, da Polícia Militar, em primeiro plano, e depois a Polícia Judiciária. Não é o caso que aqui ocorreu. Por quê? Porque não era a questão maior a mobilização, o protesto. Todos os senhores estavam aqui e estão aqui para ouvirem sobre segurança pública. Então é esse interesse maior que deve se manifestar sempre. E de forma ordeira. Aqui ninguém precisou usar de qualquer força descabida para que esse evento assim encerrasse. Isso é uma demonstração inequívoca de um amadurecimento cultural. E assim, hoje a sociedade ela está mais exigente. É natural que ela esteja. Por quê? Porque ela está mais informada. Ela tem informações diuturnas e constantes. Só que dessas informações existem situações que ainda as instituições que fazem parte da segurança pública ainda não conseguem administrar muito bem. Por quê? Porque entre o fato real e entre o fato percebido propriamente dito, que chegam através da mídia, nem sempre é o mesmo. Em que circunstâncias? Porque existem, dentro desta comunicação, um abismo, ora denominado tecnicamente de gap, ou ruídos, que não fazem se traduzir exatamente entre o fato real e o fato percebido. Como trabalhar exatamente com isso? Investimentos acabaram de se ver, e eu também falarei sobre os números da Polícia Civil, que se investe 12 bilhões de reais numa instituição, em a outra 4,3 bilhões de reais ano. Para quê? Para fazer segurança pública. E existem muitas ações positivas que elas não são traduzidas entre esses fatos reais e os fatos percebidos, e que os senhores não são obrigados a saber. Mas, entretanto, esses fatos não chegam. E este meio, como um congresso como este, talvez seja um dos veículos que trazem exatamente essa situação de poder comunicar aos senhores o que é exatamente a segurança pública do Estado de São Paulo. Fora isso, trabalhamos também no respeito e na valorização do policial civil. Quando falamos de direitos e garantias fundamentais do cidadão, nós não podemos esquecer que aqueles que estão dentro do quadro da nossa instituição não são apenas cidadãos, mas também são funcionários ávidos a serem reconhecidos por um bom trabalho. E bom trabalho cobra-se reconhecimento e até bons salários. Todo bom trabalhador, ele reivindica bons salários. Seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública ou qualquer lugar. Tenho certeza disso, até dentro de casa, nos trabalhos domésticos prestados. Todos efetivamente passaram por isso. Mas eu gostaria, nessa situação, exatamente, de falarmos sobre a questão da gestão. Segurança pública, como nós falamos de investimentos, se fala de gestão. E o que é gestão? Hoje, tão abertamente propagado para todos. Gestão é planejamento, mais administração. O planejamento, vocês não tenham dúvidas, que existem pessoas técnicas, com estudo, com fundamentos, em qualquer instituição, capazes de se fazer um planejamento de investimento ou de trabalho.
A questão maior, talvez, fique na administração, que é na execução. E aí existe um componente mágico que liga planejamento a esta execução, que chama-se atitude do administrador. Pode-se investir bilhões, se não tiver a atitude do administrador, no sentido de focar a solução dos seus problemas, de forma célere, ou a curto, ou a médio, ou a longo prazo, não se faz segurança pública. E foi com este olhar que nós buscamos, dentro da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a trazer investimentos que até então não eram feitos, até por questões de interpretações, e nós fortalecemos esses investimentos. A partir do momento que você tem investimento, você tem metas daquilo. E cabe-se a modernização. Quando o administrador ele é míope, ele não enxerga de longe, mas ele quer efetivamente combater somente aqui os efeitos. E a questão da segurança pública é exatamente esta. Fala que as polícias, as instituições de segurança são responsáveis pela segurança pública. Me permita discordar. Não. Porque a segurança pública, essas instituições, apenas fazem parte de todo um sistema de justiça, como eu bem disse, desde a Polícia Militar até o sistema prisional, onde passam por instituições como Polícia Militar, o Guarda Municipal, Polícia Civil, a questão da Superintendência, a questão do Ministério Público, do Poder Judiciário e do sistema prisional. Todos não podem estar inertes, fazem parte de um único sistema. E é mais fácil cobrar, às vezes, o que o outro não fez, ou o que está deixando de fazer, sobre um simples olhar, sobre uma simples percepção crítica de que aquilo poderia ser melhor. É óbvio. Qualquer um que se sente a uma direção de uma instituição e de uma secretaria como a da Segurança Pública, que é a secretaria que exige um trabalho diuturno com mais de 14, 16 horas de trabalho diário. É exatamente isso que se faz hoje. O senhor secretário, o senhor delegado-geral, o senhor comandante-geral, superintendência e todos aqueles que estão agregados de forma direta a esse sistema. O número de informações que se chegam diariamente é algo absurdo. E, por outro, a questão da presbiopia, que é o contrário. Não se enxerga exatamente o que é premente e inicial e quer se enxergar o que vai ao longe. E geralmente isso ocorre por uma fadiga. Pode ocorrer por fadiga, sim. Uma fadiga das pessoas que fazem parte daquela instituição em buscar soluções imediatas. Aí se confunde inovação, modernização e invenção. Modernização, como eu disse, nós somos obrigados a fazer isto. O investimento que o Estado gasta em termos de modernização das polícias e de seus equipamentos, hoje qualquer equipamento de informática, para qualquer software, 3, 4 anos no máximo de uso, ele é obrigado a ser substituído. As viaturas, que se diga a Polícia Militar, principalmente, o desgaste de uma viatura, que são meses, não chega a anos, dependendo da situação em que está. Tudo isso tem que ser focado, tudo isso tem que ser planejado. Mas inovar também é renovar, e não inventar. Não se procura inventar a segurança pública,
procura se aperfeiçoar, e segurança pública é um processo de aperfeiçoamento. Não existem fórmulas mágicas para que se possa chegar a um resultado final satisfatório. É diuturnamente, dentro desse processo, que devem ter ações para que proporcione, obviamente, a segurança. Com relação a isto, nós precisamos de investimento também em recursos humanos. Nós tivemos já, neste ano, entre concursos em andamento e concursos autorizados, 3.500 vagas para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, que encontrava-se, sim, com todos os seus claros. Mas isso é só uma atitude política, uma vontade política do governador em suprir e superar essas vagas? Não, absolutamente. É porque é um processo que se exige e que hoje, em torno de 1 ano e meio, 2 anos, desde a inscrição até a formação do policial dentro dos concursos públicos. E também a estrutura de cada instituição, ela é moldada, ela tem uma capacidade de formar policiais. O policial é muito diferenciado da formação de outros profissionais. Porque não basta ter conhecimento técnico, mas tem que se desenvolver técnicas e conhecimentos, e obter conhecimentos para o desempenho da atividade fim dele. E se investe hoje, poucos sabem, que hoje um policial, em nível de militar ou civil, fica em torno de 80 a mais de 100 mil reais num curso de formação. Isso é investimento, e que não aparece exatamente lá na questão. Quando se fala dos 12 bilhões, mas onde investiram os 12 bilhões? Onde se investiram os 4 bilhões? É na capacitação, nos recursos humanos, em busca dos recursos materiais. E isso é de suma importância. Mas é importante que esses dados o senhor tenha conhecimento, porque não chegam naturalmente através dos canais de comunicação. Nós tivemos a renovação de 1/3 das viaturas, 3.053 viaturas nós estamos consolidando num prazo de praticamente aí 1 ano e meio na troca. Mas viatura é luxo. Nossa, estão vendo tantas viaturas bonitas, isso é uma extravagância. Nós compramos o que a legislação permite e o que se tem no mercado. Não se exige, nós temos que ter mobilidade, a mobilização. Então, o que se há dentro desse padrão, e que existe em qualquer lugar do mundo, existem viaturas para questões administrativas, para questões de polícia territorial e questões para polícias operacionais. Por isso que existem tantos tipos de viaturas diferenciadas hoje pelas ruas. A questão de logística e infraestrutura. A infraestrutura é necessária não só para quem trabalha, que ele precisa ter todos os recursos, mas também é necessário para aquele cidadão ser bem atendido dentro das delegacias de polícia. E tem se investido muito. Investimos, nesses 3 anos, 493 milhões de reais em investimento. É pouco, como eu falei, os números são assustadores, mas há de se considerar em outros estados o quanto foi investido. É muito, é pouco, é o que é possível. É o que nós recebemos, como diz o coronel, e com isto nós temos que dar soluções para essas situações. Atividade de inteligência policial. Essa questão da atividade de inteligência policial, talvez hoje seja o maior plus, o que se busca dentro de uma investigação dinâmica, esses resultados. Nós tivemos na delegacia eletrônica, registrado o ano de 2013, 1.027.083 boletins de ocorrência. Nós tivemos no estado de São Paulo, só aqui em São Paulo, mais de 103 mil inquéritos em andamentos ano.
Nós tivemos no estado de São Paulo 429.276 inquéritos instaurados, 420.332 inquéritos relatados, e nós tivemos 112.256 autos de prisão em flagrante delito. Em apenas 5 operações em que a Polícia Civil realizou em 2013, prenderam-se em um único dia, a média de 2.000 a 3.000 pessoas dia. Precisava-se um presídio, praticamente por dia, para atender, se isso fosse dado uma continuidade. Operações de inteligência, operações que se buscavam cumprir mandados, operações que se busca cumprir e a prisão de pessoas detratoras, criminosos conhecidos, traficantes, de uma forma ordeira, de uma forma que se respeite os direitos e garantias individuais. E nós não tivemos, dessas 12.000 prisões, uma única situação que pudesse trazer um resultado não querido, que não fosse a prisão do criminoso propriamente dito. Com relação a esse relacionamento institucional, quando se fala de fortalecimento das instituições públicas, nós temos que falar, não é, da integração. Não adianta apenas fortalecer, mas integrar. E é isso que ocorre hoje dentro do estado de São Paulo, onde semanalmente nós temos reuniões com a cúpula da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Superintendência, no sentido de se ajustar ações e condutas, em busca, focando exatamente aqueles índices que têm oscilado a maior ou a menor, dentro de uma análise, dentro de vários softwares e programas, como o RAGISP, como foi dito, como a Polícia Militar também o tem, a Polícia Civil, no sentido de se identificar com maior intensidade. O governo está investindo agora, e por isso que eu falo que depende de atitude de dirigente, o mesmo sistema de identificação de Nova York, para as identificações, onde as questões das câmeras, elas conseguem detectar por ações quem estiver em atitude suspeita e a identificação. Esse é um investimento grande, é um investimento mais de 32 milhões de reais dentro do sistema. Mas investimos mais. Para que isso ocorresse, e vindo ao encontro, doutor, se me permite, doutor Negrini, há 20 anos se perseguia o sistema EIFES dentro da identificação do RGD, e que hoje é uma realidade, que é a identificação das impressões digitais. Eletronicamente, é exatamente aquilo que eu pude ver na palestra do senhor. De modo a poder identificar em apenas 1,5 segundo um fragmento de até de 1,5 milhão de fragmentos para se poder identificar. É o que nós vimos aí de forma, através das televisões, através dos seriados, CSI e outros. Nós temos esse sistema, uma realidade, onde todos poderão fazer isso. E com o menor custo do Brasil. R$ 9,35 um RG, onde todos efetivamente, futuramente, terão que ser retirados. Esses R$ 9,35 é para o Estado, para o cidadão, absolutamente nada custa. E, diante disso, nós estamos fazendo já 2 projetos. Um da identificação das crianças da idade escolar, quando do primeiro registro na escola, aos 5 anos de idade, porque todos sabem que as identificações digitais, elas não são mais mutáveis depois dos 5 anos,
e também de todo aquele pessoal que se encontra lá no sistema penitenciário, de modo que a gente possa dinamizar o encontro de digitais em local de crime. Quando se fala do pessoal que se encontra dentro do sistema penitenciário, gostaria aqui de dizer a questão da impunidade. Não se fala só, se debate segurança pública sem falar as questões da impunidade. Se critica porque existem subnotificações das ocorrências, porque o sistema é digital. Se critica porque no presencial, efetivamente, não é correspondido a um tempo atendimento compatível e com a necessidade. E é justo e tem que se aperfeiçoar cada vez mais para atender essa demanda. É necessário que assim seja. Mas desde esse sistema de justiça, nós temos uma questão em que foi bem dita pelo coronel Ribeiro, que é a questão da reiteração de condutas. É absurdo a reiteração de condutas de criminosos hoje em ações contínuas dentro das nossas vidas. Se não bastasse isso, eu não estou falando das reincidências, eu estou falando das reiterações de condutas. Como posso hoje pegar, e assim é fato, desmantelar uma quadrilha de furto de caixas eletrônicos, que eles usam fuzil, explosivos, atiram nas pessoas que atravessarem o seu caminho no sentido de obstruir as suas ações, e ele tem a mesma punição do rapaz que subtrai do interior de qualquer estabelecimento ou uma peça de roupa ou uma bebida qualquer. E é dado o mesmo tratamento jurídico a ele. Eu não estou falando, estou falando de legislação, eu estou falando de chegou a hora de se rever dentro do sistema de impunidade essa situação. O menor, hoje chegou ao meu conhecimento, que é o caso do latrocínio do médico de lá de Diadema, que foi morto de frente à academia. 2 menores de idade, de 15 anos. Se você levantar o número de condutas de menores de idade, vai se falar, mas não vão mudar o ECA. O ECA é um instrumento, é um estatuto maravilhoso. Só que há 20 anos atrás, ele tinha uma finalidade. Hoje, se passaram 20 anos, dentro de todo esse processo de evolução da raça humana, pensa-se de forma diferente. Como que pode um menor que tenha 1, 2, 3, 4 ou 5 homicídios ou latrocínios, ele possa permanecer no máximo 2 anos numa instituição? Eu não estou falando, não sou favorável à minoridade, não, mas aumentar, talvez, esse processo de 3, talvez para 5 ou para 8 anos, de forma que se pudesse trabalhar melhor a criminologia desse adolescente, para ver se ele irá ou não reincidir, ou se terá condutas reiteradas caso ele esteja em liberdade. A pena de morte já está instituída, mas não legalizada. Ela está instituída pelos anjos, os senhores da vida e da morte, que tiram a vida dos nossos entes queridos por mera liberalidade e decisão própria. Talvez, não digo que a legislação é boa, mas a forma de fiscalização. Hoje temos medidas cautelares para inúmeros crimes, mas a fiscalização do cumprimento dessas medidas cautelares. Nós vimos também nos bons filmes
os agentes de liberdade condicional. Hoje, essa questão de comunicação, e isso os senhores também não sabem, quando um juiz determina, não é, por entendimento próprio, e que assim deve ser respeitado, uma liberdade condicional, quando nós, ou a Polícia Militar, o prende, nós não temos condições de saber se ele está em liberdade condicional ou cautelar. Ele passa pela delegacia de polícia. E nós não entra no sistema. Por quê? Ou porque está por suspensão da pena. E ele não é criminoso, portanto, ele não está dentro do arquivo de pessoas que possuem identificação criminosa. A se considerar que foram presas 138 mil pessoas, apenas 9.800 permaneceram presas, há de se entender que, pelo menos isto, mais de 120 mil foram beneficiadas de alguma forma, ou pela suspensão do processo, ou por medidas cautelares. E quando elas reiteram a conduta, não se sabe. Por isso que nós estamos investindo também no inquérito policial civil eletrônico. E que deverá, daqui uns 15, 20 dias, entrar junto à delegacia dos deficientes físicos, criadas agora recentemente, para servir de modelo e que vai já fazer essa pré-conexão com o Poder Judiciário também, que está informatizando o seu processo. É óbvio. Hoje, para se cumprir um mandado de prisão, entre o juiz que o emite e para ele chegar dentro de um sistema, ele demora em torno de 60 a 70 dias. E o contramandado, da mesma forma, com a mesma celeridade, porque você é obrigado a cadastrar mandado por mandado em qualquer lugar do Estado de São Paulo que venha. Está se apurando. Isso com o processo eletrônico do Judiciário, vai ser possível que se comuniquem os sistemas. E é isso que está sendo feito. Isso também é uma resposta dentro do sistema penitenciário, e lá também o sistema penitenciário saiba efetivamente o que está acontecendo. Porque se ele cumprir efetivamente a decisão judicial lá e os demais não terem conhecimento do que foi cumprido, não há sucessão de ações que permitam que essa pessoa possa permanecer presa. Segurança pública não é só prender. Segurança pública, dentro do sistema social, seja neste país ou em qualquer outro país, demanda, como eu falei, de ações, demanda de atitudes, demanda de entendimentos e integração institucional, seja ela de que poder for. Doutor Ales, eu sei que o tempo está exíguo, portanto, eu gostaria apenas de dizer aos senhores, se trabalha muito, vocês tenham certeza que se busca o ideal. O ideal não pura e simplesmente de percepções, o ideal de pensamentos, de divagações, um ideal conceitual propriamente dito, mas um ideal de realidade, de se buscar ações. E essas ações serão muito bem-vindas quando a nossa sociedade, de alguma forma, entender que este processo depende de muitas coisas que não seja prender pessoas. Esse é o papel exato da sociedade. Em entender e exigir providências, seja por mudança de legislação, seja por mudanças de comportamento dos nossos governantes, legisladores, policiais civis, policiais militares, membros de qualquer outra instituição. É assim que vai se mudar as coisas. É assim que se foca
e que se busca soluções e não apenas focar o problema.